Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma ideia bem poderosa, a de que a verdadeira maturidade não vem simplesmente com a idade, sabe? Mas ela é forjada no sofrimento, no treino do dia a dia. Pensa um pouco nessa imagem. Um marzão aberto sem fim, é vasto, é profundo, é totalmente incerto. Não tem muro, não tem chão firme, só água. É nesse cenário sem nenhuma garantia que a nossa história de hoje começa. E olha, pouquíssimas pessoas encarnaram essa luta contra o mar incerto como a Diana Nyad. A história dela, uma nadadora americana, é uma verdadeira aula sobre perseverança. Dá uma olhada nessa jornada. Não foi uma nem duas. Foram 4 tentativas que deram errado ao longo de mais de 30 anos. Cada uma com seu próprio perrengue, correnteza forte, uma crise de asma, um monte de queimadura de água-viva, até tempestade. E aí, depois de tudo isso, aos 64 anos de idade, ela consegue. O sucesso não foi um golpe de sorte, né? De jeito nenhum. Foi construído em cima de uma montanha de fracassos. E a distância é algo absurdo. 177 quilômetros em mar aberto, de Cuba até a Flórida. Dá para imaginar o que é isso? Uma travessia que testou, todos os limites possíveis do corpo e da mente. E quando ela finalmente chegou na areia, completamente exausta, as palavras dela foram simples, mas uau! Find a way. Encontre um caminho. Uma frase que resume décadas de esforço, de dor e uma vontade de ferro de não desistir. E é exatamente essa ideia, sabe, de aprender pela dor, que nos joga no coração do nosso papo de hoje. A jornada da Diana Nyad é quase um espelho de um princípio lá do livro de Hebreus, a ideia de que o nosso caráter ele não é aperfeiçoado apesar do sofrimento, ele é aperfeiçoado por meio do sofrimento. Então vamos aprofundar nisso. A gente chega no ponto central da nossa conversa. Maturidade de verdade não tem a ver com idade, com o tempo que passa, nem com a quantidade de coisa que a gente sabe. É uma questão de caráter treinado. Pois é, o autor de Hebreus, ele dá uma bronca, na verdade. Ele fala para o pessoal daquela época que eles ainda precisavam de leite. Imagina, o problema não era a falta de informação. Eles sabiam as regras de cor. O problema era a falta de formação. Eles sabiam o que era o certo a fazer, mas no fundo, não tinham treinado o coração para querer fazer aquilo de verdade. Então, o que a gente tira disso? A grande virada de chave é essa aqui, ó. Maturidade não se mede em anos de vida ou de igreja, nem na quantidade de livros que alguém leu. A medida é outra. É o caráter que foi formado, é a obediência que foi praticada no dia a dia, são os nossos próprios desejos que foram treinados. E muitas vezes esse treino vem pela renúncia. Então vamos pensar nessa definição aqui. Maturidade é o resultado de um processo de hábitos repetidos de obediência que vão aos poucos treinando o que a gente deseja. É como ir para academia, sabe? É um músculo que só fica forte com exercício constante. E esse exercício, ele quase sempre é desconfortável. Mas espera aí, por que a gente precisa tanto desse treino? Para entender isso, a gente precisa voltar lá na origem de tudo. Tudo começou com uma escolha fundamental entre duas coisas: autonomia e obediência. E aqui tem um ponto que, olha, é super importante. O problema da árvore lá no Éden não era o desejo de saber mais. O problema foi o desejo de decidir por conta própria o que é bom e o que é mal. Foi querer ser a própria bússola moral, sabe? Sem uma referência em Deus. E essa comparação aqui, nossa, ela é perfeita. De um lado a gente tem Adão, diante de uma árvore, e ele escolhe autonomia, ele escolhe ser o próprio chefe. E o resultado? Ruptura. Do outro lado a gente tem Jesus. Diante de outra árvore, a cruz, ele escolhe o oposto, a obediência total. E é através desse sofrimento que ele gera maturidade e salvação. Beleza. A história é boa, o conceito é forte, mas e aí? Como é que isso funciona na prática, no nosso dia a dia? Vamos trazer esses princípios para o campo de batalha da vida real. Todo santo dia, a gente vive esse conflito interno. É como se tivéssemos duas partes no cérebro brigando. De um lado, o sistema límbico que grita, eu quero prazer agora, quero a recompensa imediata. Do outro, o córtex pré-frontal, mais calmo, que pensa no futuro, que planeja, que é capaz de dizer não agora por um bem maior lá na frente. A pessoa imatura, ela é governada pelo primeiro. A pessoa madura aprende a ser guiada pelo segundo. E agora vem uma verdade que dói um pouco, mas que todo mundo precisa ouvir. Toda mudança de verdade piora antes de melhorar. Pensa bem, começar uma dieta, um projeto novo, criar um hábito, o começo é sempre a parte mais difícil.
O crescimento, no início, muitas vezes tem cara de fracasso. É que crescer de verdade exige certas coisas, né? Exige romper com o que já é familiar, com o que é confortável, exige renunciar a esse conforto, exige aguentar firme num ambiente que no começo parece hostil e, acima de tudo, exige disciplina. O livro de Hebreus, aliás, tem um nome para isso: treinamento de filhos. Não é castigo, é treino. É o que um pai que ama faz para formar o caráter. Sabe aquela pergunta, até onde eu posso ir sem pecar? Essa pergunta, ela entrega uma mentalidade imatura. É a mentalidade de quem está sempre procurando o limite, a brecha na lei, fazendo só o mínimo necessário. É uma abordagem que foca em regras, não em transformação de verdade. Mas a pessoa madura, ela faz uma pergunta completamente diferente. O foco muda totalmente. A preocupação não é mais com a linha que não se pode cruzar. A pergunta que realmente transforma é esta: quem eu estou me tornando se eu continuar fazendo isso? Percebe a diferença? Em vez de focar no ato isolado, o foco vai para o ser, para a identidade. A questão não é mais, isso é permitido, e sim, isso está me moldando em quem eu deveria ser. É sobre formação de caráter, não sobre seguir regras. E para a gente ir amarrando tudo, vamos voltar lá em Hebreus, que resume perfeitamente a ideia. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. É verdade, né? Ninguém acha o treino gostoso enquanto está acontecendo, mas o foco tem que estar no mais tarde, no fruto que esse treino produz. Então, se a gente pudesse tirar uma grande lição de tudo isso, seria essa: a gente precisa mudar o jeito como a gente olha para o desconforto. Em vez de ver a dificuldade como um sinal para parar ou desistir, muitas vezes ele é a prova de que a gente está no caminho certo, no meio do processo de crescimento. E para fechar, fica essa reflexão. Se fazer a coisa certa hoje está sendo difícil, se está custando caro, será que isso é um sinal de que algo está errado? Ou será que, na verdade, esse é exatamente o campo de treinamento, o lugar onde a verdadeira maturidade está sendo forjada?